Segunda secção, a profissão da fé cristã. Os símbolos da fé. Quem diz, creio, afirma, dou a minha adesão àquilo em que nós cremos. A comunhão na fé tem necessidade de uma linguagem comum da fé, normativa para todos e a todos, unindo na mesma confissão de fé. Desde a origem, a Igreja Apostólica exprimiu e transmitiu a sua própria fé em fórmulas breves e normativas para todos. Mas bem cedo a Igreja quis também recolher o essencial da sua fé em resumos orgânicos e articulados, destinados sobretudo aos candidatos ao batismo. Esta síntese da fé não foi feita segundo as opiniões humanas, mas recolheu-se de toda a Escritura o que nela há de mais importante, para apresentar na íntegra aquilo e só aquilo que a fé ensina. E, tal como a semente de mostarda contém, num pequeno grão, numerosos ramos, do mesmo modo este resumo da fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdadeira piedade contido no Antigo e no Novo Testamento. A estas sínteses da fé chamamos-lhes profissões de fé, porque resumem a fé professada pelos cristãos. Chamamos-lhes credo, pelo facto de elas normalmente começarem pela palavra creio. Igualmente lhes chamamos símbolos da fé. A palavra grega símbolon significava a metade de um objeto partido. Por exemplo, um selo, que se apresentava como um sinal de identificação. As duas partes eram justapostas para verificar a identidade do portador. O símbolo da fé é, pois, um sinal de identificação e de comunhão entre os crentes. Símbolon também significa resumo, coletânea ou sumário. O símbolo da fé é o sumário das principais verdades da fé. Por isso, serve de ponto de referência primário e fundamental da catequese. A primeira profissão de fé faz-se por ocasião do batismo. O símbolo da fé é, antes de mais nada, o símbolo baptismal. E uma vez que o batismo é conferido em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, as verdades da fé professadas por ocasião do batismo articulam-se segundo a sua referência às três pessoas da Santíssima Trindade. O símbolo divide-se, portanto, em três partes. Na primeira, trata da primeira pessoa divina e da obra admirável da criação. Na segunda, da segunda pessoa divina e do mistério da redenção dos homens. Na terceira, da terceira pessoa divina, fonte e princípio da nossa santificação. São estes os três capítulos do nosso selo baptismal. O símbolo está estruturado em três partes, subdivididas em fórmulas variadas e muito adequadas. Segundo uma comparação frequentemente empregada pelos padres, chamamos-lhes artigos. De facto, assim como nos nossos membros há certas articulações que os distinguem e separam, do mesmo modo, nesta profissão de fé, foi com razão e propriedade que se deu o nome de artigos às verdades que devemos crer em particular e de modo distinto. Segundo uma antiga tradição, já atestada por Santo Ambrósio, é costume enumerar 12 artigos do credo, simbolizando, com o número dos 12 apóstolos, o conjunto da fé apostólica. Foram numerosas, ao longo dos séculos, e correspondendo sempre às necessidades das diferentes épocas, as profissões ou símbolos da fé, os símbolos das diferentes igrejas apostólicas e antigas. O símbolo quicunque, chamado de Santo Atanásio, as profissões de fé de certos concílios, Toledo, Latrão, Leão, Trento, ou de certos papas, como a Fides Damasi, ou o Credo do Povo de Deus, de Paulo VI, em 1968. Nenhum dos símbolos dos diferentes períodos da vida da Igreja pode ser considerado ultrapassado ou inútil. Todos nos ajudam a abraçar e a aprofundar hoje a fé de sempre.
através dos diversos resumos que dela se fizeram. Entre todos os símbolos da fé, há dois que têm um lugar muito especial na vida da Igreja. O símbolo dos apóstolos, assim chamado porque se considera, com justa razão, o resumo fiel da fé dos apóstolos. É o antigo símbolo batismal da Igreja de Roma. A sua grande autoridade vem-lhe deste facto. É o símbolo adoptado pela Igreja Romana, aquela em que Pedro, o primeiro dos apóstolos, teve a sua cátedra, e para a qual ele trouxe a expressão da fé comum. O símbolo dito de Niceia-Constantinopla deve a sua grande autoridade ao facto de ser proveniente desses dois primeiros concílios ecumênicos, dos anos de 325 e 381. Ainda hoje continua a ser comum a todas as grandes igrejas do Oriente e do Ocidente. O símbolo dito de Niceia-Constantinopla deve a sua grande autoridade ao fato de ser proveniente desses dois primeiros concílios ecumênicos, dos anos de 325 e 381. Ainda hoje continua a ser comum a todas as grandes igrejas do Oriente e do Ocidente. A exposição da fé que vamos fazer seguirá o símbolo dos apóstolos, que constitui, por assim dizer, o mais antigo catecismo romano. Entretanto, a nossa exposição será completada por constantes referências ao símbolo niceno-constantinopolitano, muitas vezes mais explícito e pormenorizado, como no dia do nosso batismo, quando toda a nossa vida foi confiada a esta regra de doutrina. Romanos 6, 17, acolhemos o símbolo da nossa fé que dá a vida. Recitar com fé o credo é entrar em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E é também entrar em comunhão com toda a Igreja, que nos transmite a fé e em cujo seio nós acreditamos. Este símbolo é o selo espiritual. É a meditação do nosso coração e a sentinela sempre presente. É, sem dúvida, o tesouro da nossa alma.